Boa noite, a paz do Senhor a todos. Que bom que você está aqui hoje, que bom que nós estamos aqui hoje para juntos aprendermos um pouco da palavra de Deus. E eu gosto muito de dar aula para as crianças, né? Hoje eu vou dar uma de tia Sol aqui. Vou colocar o texto bíblico. Olha só, nós vamos então, ao desenho, nós vamos ver o texto bíblico através de um desenho, tá bom? Porque a gente aprende muito mais quando a gente ouve e vê. Então vamos comportar aí nossas crianças, né? E vamos ver esse vídeo. Depois a gente conversa um pouquinho, tá bom? Vamos lá? Chamada lepra. Naquele tempo, a lepra era uma doença sem cura, porque ainda não existia nenhum remédio que pudesse tratá-la. Por isso, quando Naamã descobriu que estava doente, ficou profundamente triste. A menina hebreia que servia em sua casa, vendo sua tristeza, teve compaixão dele e lembrou que em sua terra existia um profeta que poderia curá-lo. E ela contou isso à sua senhora, dizendo: "Se meu senhor Naamã procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra." Quando Naamã ficou sabendo dessa notícia, foi correndo ao rei da Síria, seu senhor, para saber sua opinião. E o rei ficou muito empolgado com aquela possibilidade. Então disse a Naamã: "Que ótimo! Então vá até lá. Eu te darei uma carta para você entregar ao rei de Israel." E Naamã partiu, levando a carta e também alguns quilos de prata, de ouro e algumas roupas finas. Depois de uma longa viagem, Naamã chegou a Israel e foi até o rei e entregou a ele a carta que o rei da Síria tinha enviado. E a carta dizia assim: "Junto com esta carta, estou enviando o meu oficial Naamã, para que o cures da lepra." Quando o rei de Israel leu essa carta, ficou muito aflito e pensou: "Por acaso sou Deus para que possa dar vida ou morte para alguém? Por que esse rei me envia alguém para que eu cure da lepra? Ele deve estar procurando motivos para brigar comigo." Quando o profeta Eliseu soube que o rei estava temeroso pela carta que recebeu, mandou um mensageiro a ele com o seguinte recado: "Por que o rei está tão aflito? Envie esse homem a mim, e ele saberá que há profeta em Israel." E assim foi feito. Naamã recebeu a mensagem de que era para ele ir até o profeta Eliseu. Ao chegar ao local indicado, Naamã chamou pelo profeta. Eliseu, vendo quem era, enviou seu servo com a seguinte mensagem: "Vá e lave-se 7 vezes no Rio Jordão. Sua pele será restaurada e você ficará curado." Mas Naamã ficou indignado e disse: "Mas esse profeta não vai nem vir aqui fora para me receber? É assim então? Me manda um recado e pronto? Eu pensei que ele invocaria o nome do Senhor, o seu Deus, e colocaria as mãos sobre minhas feridas e me curaria. Agora, mergulhar nesse rio barrento chamado Jordão? Lá na minha terra, em Damasco, tem rios muito mais bonitos e maiores do que esse. Será que eu não poderia me banhar neles e ser purificado?" E saiu dali furioso. Mas os servos que o acompanhavam disseram: "Pense bem, meu senhor. Se ele tivesse pedido para o Senhor fazer uma coisa difícil, o Senhor não faria? Agora ele te pediu algo tão fácil. É só se banhar nesse rio Jordão e o Senhor vai ficar curado." E Naamã parou e refletiu
e percebeu que seu servo estava certo. Não custava nada tentar. Afinal, aquela doença iria matá-lo em muito breve. Então, ele desceu até o Rio Jordão e mergulhou 7 vezes, assim como o profeta tinha instruído ele a fazer. E quando levantou a 7ª vez da água, estava totalmente curado. Sua pele estava novinha como a de um bebê. Quando viu que estava curado, Naamã ficou muito feliz e voltou até a casa do profeta Eliseu e disse a ele: agora eu sei que não existe outro Deus, somente o Deus de Israel. Por favor, aceite um presente do seu servo. Mas o profeta recusou receber presentes. Naamã ainda insistiu, mas Eliseu não aceitou. Então Naamã disse a ele: eu não adorarei mais a nenhum Deus a não ser o Senhor. Peço perdão apenas por mais uma coisa. Quando o meu senhor, o rei da Síria, se dobra para adorar o seu deus Rimon, eu precisarei me ajoelhar também, porque ele se apoia no meu braço. E o profeta disse a ele: vá em paz. Até aí, né? Depois a gente continua essa história outra vez, tá? Vocês notaram esse desenho, né? Essa ilustração, de que o comandante Naamã, ele era um homem bem sucedido, né, gente? Era chefe do exército do rei da Síria, né? Era um homem que tinha seu talento reconhecido pelo rei e também pelas outras pessoas onde ele morava, pelos seus soldados. Naamã era respeitado, né, por todo o seu país. Era um homem valente. E por meio dele, Deus deu livramento aos sírios, a nação dele. Tinha uma esposa que o amava. Poderia estar tudo muito bem. Mas havia um porém. Vocês lembram que porém foi esse? Porém, Naamã era leproso. Existia aí, então, um porém. E naquela época, a lepra não tinha cura, né? Hoje em dia já é bem difícil o tratamento, mas naquela época não tinha cura, né? Privava-se o doente do convívio social, ele não podia mais estar junto com ninguém e levava a uma morte diária, lenta, sofrida e solitária. E a gente vê então que por detrás, por debaixo daquela armadura de guerreiro, de valente homem, Naamã escondia um segredo, ou tinha seu segredo. Ele escondia ali o seu problema, a sua doença, seu maior inimigo, sua sentença de morte, a lepra. E trazendo, será que não é exatamente isso que muitos ou muitas pessoas estão sentindo, né? Dessa maneira, exatamente assim? Muitos têm alcançado sucesso profissional, sucesso familiar, tem respeito de muitos por onde vive, no seu convívio, onde tem o seu convívio, ele é respeitado. E apesar de ser homens, pessoas valentes, guerreiras, lutadoras, né? Não são inteiramente felizes. Alguma coisa ali dentro atrapalha. Estão feridos. Está faltando algo. Existe sempre um porém, um mais, né? Que consome as suas energias, levando-os a experimentar o quê? Uma morte diária, lenta, sofrida, solitária, como daquele homem leproso. Estão condenados, muitas das vezes. Mas eu quero dizer a vocês que Cristo veio para trazer vida, não morte. Aleluias? Cristo é o doador da vida, né? E nós vamos ver aqui qual a postura de Naamã, aquele grande guerreiro, diante desse mal que afligia sua vida, que ele era cometido. Diante daquela situação, o que Naamã fez? E o que podemos aprender com este valente homem? Em primeiro lugar, a gente viu
que ele deu ouvidos a uma escrava, né? Então nós também temos que dar ouvidos, ouvir, atentar-se ao testemunho de uma pessoa simples, de uma pessoa simples. Quem era essa menina escrava? Não há relato de sua idade, nem o nome dela, mas talvez tinha uns 10, 12 anos. E numa das suas investidas, né, o exército da Síria, onde Naamã era o comandante, eles haviam levado presa essa menina, que ficou trabalhando ali na casa desse comandante, ajudava a sua esposa. Então ela foi levada escrava, tirada do seu convívio, da sua terra, né, do seu meio ali. Ela poderia estar revoltada, desanimada, desesperada, indignada, poderia estar odiando tudo aquilo, né, revoltadíssima, amargurada. Mas o que ela fez? O que a gente viu aqui? Ela se compadeceu, ela tinha um coração que se compadecia com a miséria do outro, né? Então ela vai e diz à senhora: quem dera que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele curaria de sua lepra. Aquela simples menina, ela tinha algo tremendo dentro de sua vida. Ela era simples, provavelmente analfabeta, mas ela falava de algo, de propriedade, algo que ela vivia, algo que tinha dentro dela uma experiência com Deus, uma experiência com o próprio Espírito Santo de Deus, né? A gente vê que ela tinha dentro de si a presença de Deus. Ela conseguiu viver tudo aquilo que ela estava vivendo, e as suas verdades, aquilo que ela tinha, a sua experiência com Deus não foi afetada, porque ela se compadeceu. Ela foi e falou da sua vida, da sua vivência. Trazendo para nós, muitas vezes, a gente reclama por qualquer coisa, né? A gente fica indignado, por exemplo, se lá no nosso local de trabalho alguém foi promovido antes que nós, se nosso vizinho faz tal coisa, se na nossa família alguém não convidou para um aniversário, sei lá. É tanta indignação, se aqui na igreja alguém não cumprimentou, não viu, né? Coisas simples. E aí a gente corta relacionamento, a gente não quer saber, né? E essa menina não. A gente viu que ela estava ali testemunhando, ela tinha autoridade, ela tinha propriedade naquilo que ela falava. Por quê? Porque ela tinha vivência com Deus, ela tinha vida, relacionamento com Deus. Tá, então voltando aqui, né, que a gente precisa dar ouvidos. Naamã acreditou nas palavras daquela menina, tanto que imediatamente ele foi até o rei, o seu senhor, né? E o rei disse: vai, pode ir, vou enviar cartas ao rei, né? A gente vê isso na leitura. E a Bíblia diz ainda que ele escolheu, ele separou alguns daqueles riquezas que ele tinha e vai levar, né? E em 1 Coríntios 1:27 diz o seguinte, irmãos, presta atenção. A Bíblia diz que Deus escolheu as coisas simples, loucas do mundo, para confundir os sábios, tá? As fracas para confundir os fortes, para que nenhum mortal se glorie na presença de Deus. Então, não se gloriar querendo ser mais. Nós devemos inteiramente estarmos entregues na presença de Deus e dar crédito àqueles que estão próximos de nós, né? Não é porque não temos status, não é porque aquilo outro. Vamos prestar atenção no que Deus fala através da vida de outra pessoa, certo? Então vamos dar ouvidos àquilo que Deus tem a dizer, né? E Deus vai usar e pode usar a sua vida, a minha vida, para falar, para testemunhar. Então, se eu preciso prestar atenção, dar ouvidos àquilo que o outro está falando, é porque Deus tem muito a falar, muito a dizer através das nossas vidas, através da igreja. O segundo ponto, ele foi buscar ajuda. Foi, pois, e partiu, né? O desenho vê que ele viajou bastante até chegar lá diante do rei de Israel. E quando chegou lá, o rei até espantou e disse: nossa, será que com aquela carta de recomendação, falou assim: nossa, você está querendo briga, né? Como é que eu sou Deus para curar? Não tem condição de eu curar, né? Aí o profeta vem e fala para ele:
então encaminhar ele até a casa dele, né? Mas aqui vamos ver que Naamã não só deu ouvidos àquela escrava, aquela pessoa simples, mas ele foi buscar ajuda. Ele colocou em prática aquilo que ele ouviu, o testemunho daquela menina. Naamã não se deixou abater por sua condição. Ele acreditou e, mais ainda, ele tomou uma decisão, ele tomou uma atitude. Às vezes a gente pode até acreditar em certas pessoas o que ela está falando, né? No seu testemunho de fé. Nossa, que legal, né? Que bom. Ah, eu acredito, que coisa boa, né? Esse testemunho, né? Eu tenho fé, eu acredito. Mas aí fica por aquilo mesmo, a gente fica paralisada, a gente fica na inércia, né? E a gente não consegue dar o outro passo, né? Diante daquilo que vem nos acontecendo muitas vezes, né? A gente não consegue levantar e buscar a face desse Deus, buscar ajuda, como fez esse comandante. Mateus 4,16 diz: cheguemo-nos, pois, confiadamente ao trono da graça, para que recebamos misericórdia e achemos graça, a fim de sermos socorridos no momento oportuno. Haverá momento em que nós precisamos, sim, desse socorro. Momento de crise, momento de doença, de adversidade na nossa vida, momento de decepções, momento de luto, momento de uma doença, né? Então a gente precisa, além de chegar diante de Deus para receber graça, que é a nossa salvação, nós precisamos chegar diante de Deus, como fez Naamã, para buscar essa cura. Ele pedia uma cura do seu físico. Podemos estar pedindo uma cura do nosso físico, uma doença, mas pode ser tantas outras curas, emocionais, psicológicas, né? Tanta coisa que pode estar nos afligindo, e a gente às vezes acredita, crê, tal, que bom, até dá ouvidos, mas não busca ajuda. E ali o profeta representava o próprio Deus, era a boca de Deus, né? O profeta, no caso ali, Eliseu, estava representando Deus, era a boca de Deus para aquele povo. Então ele resolveu buscar ajuda, coisa que nós também precisamos, né? Reconhecer. Às vezes tem gente que fala assim: para que eu vou buscar ajuda, né? Ah, eu tô desse jeito aqui, mas tá bom do jeito que eu tô. Um dos problemas que eu vejo muitas vezes, a pessoa tem um problema às vezes emocional, psicológico, e não cair num psiquiatra, num psicólogo, né? Como o nosso pé fica doente, o nosso coração, a nossa mente, a nossa cabeça também às vezes passa por dificuldades e problemas, temos crises e precisamos buscar ajuda. Então, em todas as áreas, em todo sentido, precisamos nos levantar, nos posicionarmos e buscarmos ajuda. A gente sabe, a gente viu que Naamã era um guerreiro muito valente, um homem de posição, mas ele foi humilde, tá? Nesse momento ele fala: eu vou lá, estou reconhecendo aqui que eu preciso de ajuda, eu estou leproso, eu tenho minhas limitações, né? Mas ele buscou ajuda. Então nós precisamos também, nas nossas dificuldades, sermos humildes, reconhecer nossas dificuldades, nossas limitações, não julgar que somos maiores ou melhores e não precisamos de ajuda, né? Às vezes o orgulho, a indignação quer falar mais alto. Foi o caso de Naamã aqui, né? A gente vê uma atitude de humildade, mas lá aconteceu um problema na vida que Naamã não esperava que ia acontecer. Porque vocês viram no texto que Naamã esperava assim uma cura espetacular, né? Que o profeta viesse recebê-lo com um tapete vermelho, né? Então ele estava ali, ó, esperando algo assim. O versículo 11 diz que Naamã ficou indignado e saiu dizendo: eu estava certo que ele sairia para receber-me, invocaria em pé o nome do Senhor, o seu Deus. Olha só, Naamã ainda não considerava o Deus do profeta Eliseu o Deus dele, né? Ele foi ali buscar essa cura e ficou indignado, né? Porque ele esperava que ele invocasse o nome do Senhor, que ele moveria a mão sobre o lugar afetado, sobre aquelas feridas, e curasse ali a lepra. Uma coisa espetacular, esplendorosa, né? Uma coisa assim incrível. Estava tudo ali já preparadinho, né?
E muitas vezes acontece isso também, viu? A gente quer algo de Deus, a gente pensa que tem que ser desse jeito, né? Ai, tem que falar em línguas, tem que fazer aquilo outro, tem que ser profeta que cura, que não sei o quê. Deus cura através das profetas, das pessoas, né? Mas a gente tem que saber esperar em Deus, reconhecer que Deus a gente não manipula. Mais ou menos isso, né? Porque ele tinha levado vários presentes, né? Imagine só, prata, ouro, roupas finas, a carta do rei, símbolo aí tudo da riqueza daquele homem, do status. Mas Eliseu nem o recebeu. Só, Eliseu nem saiu lá fora para receber o comandante do exército do rei da Síria. Que coisa, né? Poxa vida, ninguém reconhece o que eu faço, né? Ninguém vê o que eu estou fazendo. Eu sou formado, eu tenho título, né? Então, Eliseu manda ali esse mensageiro, e ainda por cima, manda ele banhar 7 vezes num rio limpinho, bonitinho, né? Grande, foi isso? Manda ele se banhar, irmãos, no rio barrento, Rio Jordão, rio de águas turvas, pequeno, né? E aí ele fala, os rios de Damasco eram mais limpos e maiores, melhores. Porventura eu não poderia ter feito isso lá na minha terra? E saiu dali furioso, batendo os pés, né? Como às vezes muita gente, ou até nós podemos fazer isso, né? Indignado, furioso. E foi isso que Naamã fez. Mas Deus, Ele conhece o meu coração, o seu coração. E nesse momento, Ele resolve quebrar o orgulho de Naamã, por meio do profeta Eliseu. O orgulho dele foi quebrado, né? Acontece muitas vezes isso com a gente também, né? E muitas vezes a gente não sabe porque está passando por certa situação, por certa dificuldade, por certas coisas que estão acontecendo na nossa vida, mas é Deus trabalhando, Deus permitindo que você seja curado, né? Aconteceu isso com aquele soldado. Eliseu mandou o mensageiro dele lá, né? Se não fosse os soldados de Naamã a convencê-lo a ficar ali e se banhar, né? Olha, o profeta não pediu nada muito difícil para você. Se fosse algo assim tão espetaculoso, algo tão difícil fazer, vai lá, mergulha no rio. Eu lembro aqui, a gente pode fazer um parêntese a respeito da salvação em Cristo Jesus. Muitos querem sacrificar, muitos querem fazer tantas coisas, pensa que pode fazer alguma coisa para poder ser salvo, mas a salvação é pela fé, mediante a graça, o sacrifício de Jesus Cristo, para que ninguém, para que nem eu, nem você, nem ninguém se glorie de alguma coisa. Amém, irmãos? Isso é uma coisa tremenda, né? E aí, então, aquele soldado resolveu, então, seguir, né? E eu vejo aqui que ele era a pessoa amada também pelos seus soldados, que insistiram com ele, meu senhor, vá, se fosse tão difícil ele fazer, então faz essa coisa tão simples. E ele cedeu, né? E muitas vezes podemos nos aproximar de Deus também, tentando impressioná-lo. Impressioná-lo com o quê? Com os nossos bens. Eu posso contribuir, eu posso dar, eu posso ajudar, eu posso fazer aquilo, eu tenho dinheiro. Com nossas palavras bem elaboradas, eu sei falar. Irmãos, eu não sei falar. Estou aqui tremendo, estou aqui morrendo de pavor de estar falando com a igreja. Mas Deus me trouxe aqui, eu creio. Pela graça de Deus, eu estou falando aos irmãos, né? Então, teria outras pessoas com condições melhores de estar aqui? Teria. Mas eu estou aqui. Não sei falar muito bem, mas Deus tem me usado para a honra e glória do nome do Senhor. Às vezes, o nosso prestígio, né? Nós podemos tantas coisas,
tanto status, tantas coisas que a gente quer barganhar, trocar com Deus. Isso é muito triste, Deus. Deus não se impressiona, irmãos, com nada daquilo que temos. Deus não se impressiona com as coisas que a gente considera importante, né? Tantas coisas o ser humano se considera tão importante, bens, status, e Deus não quer e não espera nada disso, né? Não quer, Ele quer o nosso coração, quer a nossa vida, quer as nossas atitudes diante dEle, diante das outras pessoas. Deus quer que entendamos que qualquer ação dEle em nossa vida é graça e não mérito nosso. É algo que a gente não merece. Graça é isso, eu não mereço, mas eu recebo, né? Então, Ele quer isso, que a gente entenda isso, pela graça do Senhor. Qualquer coisa que nós temos, que nós recebemos, é a ação de Deus em nossas vidas, e não nossos próprios méritos. Mateus 23:12 diz assim: qualquer, pois, que a si mesmo se exaltar, será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilhar, será exaltado. Tiago 4:6: Deus resiste aos soberbos, porém dá graça aos humildes. Não é do meu jeito, não é do seu jeito, é do jeito de Deus. Não é pelas nossas ações, não é por aquilo que podemos fazer, mas pela graça de Deus, pelo amor incomparável de Deus. Então, eu quero isso, eu quero aquilo, eu vou atrás disso, tem que ser assim, vai ser assim. Vamos parar um pouco e pensar. Não podemos nada. Tudo vem de Deus. Então, vamos baixar a bola, né? Vamos querer que as coisas sejam do nosso jeito, não. Vamos buscar em Deus, esperar em Deus, porque dele vem todas as coisas, porque Ele é Deus poderoso e soberano. E espera que nós sejamos humildes diante da presença dEle, né? Então, Naamã desceu 7 vezes no Rio Jordão, e ele foi curado. O texto 14 diz que a sua pele se tornou como uma criança. Já pensou? Que legal, aquela pele totalmente leprosa, com feridas, se torna como a pele de uma criança. Que coisa maravilhosa. Se torna como uma pele de um bebê, tão macia, tão bonita, né? A gente vê que ele teve uma nova chance. E a gente pode trazer a nova vida que nós podemos ter em Cristo Jesus. Quando realmente a gente entende que dele vem todas as coisas, que é pela graça e não por nossos méritos, e a gente recebe este amor de Deus em nossas vidas, nós temos uma nova chance. Nós podemos recomeçar, nós podemos zerar, ter de novo um novo jeito de viver, uma nova esperança, ter condição de ter vida, né? Ainda que tudo indica que é morte, ainda que tudo indica que é ferida, que é tristeza, que há dor, que há desespero, Deus diz que nós podemos ter uma nova vida. A gente pode começar de novo. Então, Naamã saiu dali novo em folha. Que coisa maravilhosa, né, irmãos? Eu fico imaginando que alegria, que satisfação daquele homem poder ter sua pele restaurada, ter sua pele de novo totalmente curada. E a gente vê então o quarto ponto, que a gente deve converter-se ao verdadeiro Deus. A cura divina restaurou não apenas o físico daquele comandante, mas também a sua alma. Seu corpo foi curado, sim, a gente viu que foi, mas sua visão acerca das coisas espirituais, essa foi totalmente aberta. Ele diz: só existe o Deus verdadeiro, o Deus de Israel. Então ele corre dali para poder falar com o homem de Deus, com o profeta. Ele diz tudo que ele trouxe, insiste, ele queria passar para aquele profeta, né? Mas agora, não como para comprá-lo, mas com uma forma de gratidão, com um coração grato, daquilo que Deus fez em sua vida, através daquele homem de Deus, o que Deus realizou,
né? E a gente vê que o profeta não aceita, né? Agora, Eliseu, ele reconhece, o profeta, o comandante Naamã, reconhece que existe só um Deus. Agora sim, eu sei que existe Deus em Israel, esse único e verdadeiro Deus, né? Talvez ele já tivesse pedido, a Bíblia diz que, esqueci agora o nome do Deus que eles adoravam, quem lembra? Eu não lembro, depois a gente vai ler o texto em casa. Mas eles adoravam outros deuses ali, né? E já tivesse pedido ajuda a esse Deus e a outros deuses que eles adoravam. Agora o seu coração está cheio de felicidade e alegria, né? Agora ele só quer agradecer. Ele vai até o profeta e alegre e falando, e agora o profeta o recebe, né? E não recebe os seus presentes, porque aquilo que Deus faz não tem preço. Aquilo que Deus faz não pode ser barganhado, não pode ser comprado, né? Adorar ao Deus de Eliseu e daquela menina agora passa a ser prioridade na vida daquele comandante. Deus se revelou a Naamã e essa cura divina restaurou o seu físico e a sua alma, né? A sua visão foi aberta, como eu já disse, né? E agora ele vai adorar o único e verdadeiro Deus de Israel. E quando Deus abençoa alguém, quando Deus realmente quer trazer bênção na vida daquela pessoa, né? Deus quer muitas vezes, mas a gente tem que entender que Deus, ele é soberano, a soberania de Deus, né? E Deus abençoa além daquilo que Naamã pediu. Naamã pediu para ser curado. E ele não só teve a cura do físico, mas também teve a salvação da sua vida ali, né? E em outros textos Deus fala, vá, sua fé te curou e te salvou. A gente vê isso na palavra, né? Deus quer salvar a alma por meio da fé em seu Filho Jesus Cristo. Infelizmente, muitos não são agradecidos muitas vezes, né? Como aqueles leprosos, que 10 são curados e um que volta. Mas Naamã, nesse caso, vai lá agradecer. Muitos querem a bênção, mas rejeitam o abençoador. Tive então que Naamã, que houve totalmente uma diferença de vida, uma atitude na vida dele, né? Naamã é grato e começa a fazer uma análise da sua vida. Qual é essa análise? Vamos continuar aqui. Então, no 5º ponto, a gente precisa reavaliar nossas vidas. Precisamos olhar para dentro de nós e analisarmos, né? Vermos aquilo que a gente precisa mudar. Tá? E agora, o que eu faço com isso? Eu dei crédito, eu fui atrás, eu tive a minha vida com Cristo, né? Eu tive uma mudança. E agora, o que eu preciso fazer? O que eu preciso abandonar? Assim, qual a minha atitude em relação às minhas ações, né? No verso 5, 18, depois vocês podem ler o texto em casa, 2 Reis 5 até de 1 a 19, 20. A gente vê o primeiro conflito que Naamã teve, né? O primeiro conflito depois que tudo aconteceu, depois que ele foi curado e chegou e agradeceu. Ele fala, nisto perdoe, Senhor, o teu servo. Ele reavaliou seus atos e seu estilo de vida. O que ele fala? Ele falou que precisava ir até o templo com o rei, e o rei apoiava diante dele, né? E ele então fala para que o profeta perdoe ele quando ele tiver que ir lá e se ajoelhar, né? Então ele reavaliou seus atos, o seu estilo de vida. E ele sai dali até levando terra, o símbolo de que ele ia adorar o Deus daquela terra, ao Deus de Israel. A gente vê também no texto isso. Quem tem uma experiência total e completa, reavalia todas as suas atitudes, toda a sua filosofia de vida, todo o seu modo de viver, suas crenças e suas atitudes. Essa pessoa, nós, quando devemos ter essa atitude, queremos então viver de maneira que agrade ao verdadeiro Deus. Se você tem o Senhor Jesus como verdadeiro Deus na sua vida, você quer agradá-lo, né? Você quer realmente estar fazendo, obedecendo ao nosso Deus, aquilo que realmente Ele diz na sua palavra, né? Nossas experiências com Deus têm nos revelado, têm nos levado
a uma reflexão. A sua vida com Deus está boa assim? Está tudo 10? Tudo ok? Ou você precisa reavaliar alguns atos, algumas atitudes, algumas ações? Sempre a gente tem que fazer isso. Precisamos olharmos para nós e verificar, isso agrada ao Senhor? Isso está de acordo com a palavra do Senhor, né? Então, precisamos prestar atenção nisso. Ou estamos vivendo de qualquer jeito? Deixa a vida me levar, vida leva eu. Será que estamos vivendo assim? Deixa a vida me levar, a vida leva eu? Isso é perigoso, né? Aquele que está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram. Tudo se fez novo. Está lá em 2 Coríntios 5:17. Nascemos de novo? Da morte para a vida? Estávamos mortos em nossos delitos, nossos pecados. A nossa sentença era de morte, como na vida do comandante Naamã. Mas nós tivemos a chance, a oportunidade, com a morte de Cristo Jesus naquela cruz, para que eu e você pudéssemos ter os nossos pecados perdoados, né? As nossas feridas curadas, os nossos pecados perdoados, né? Naamã voltou então feliz, a conclusão, né? Feliz para casa. Pensou que alegria? Que felicidade, voltar correndo para casa com com a milagre que Deus havia feito na vida dele. Ele volta feliz e curado, mas também transformado. A sua vida foi transformada, né? Por quê? Porque ele ousou buscar ajuda em Deus, o único e verdadeiro Deus. Ele se humilhou diante deste Deus verdadeiro e ele reavaliou a sua vida, os seus conceitos, aquilo que ele vivia, as suas atitudes. Então ele se converte num verdadeiro adorador. Eu gostaria que você fechasse seus olhos, tá? Você e Deus agora. E pensasse um pouco naquilo que Deus fez, na atitude que Deus fez ali naquela cruz. Ele se entregou naquela cruz do Calvário, por mim e por você, para que a gente reconheça que não podemos fazer nada sem a direção, a ajuda de nosso Deus. Pela graça de Deus, algo que a gente não merecia e não merece, é que nós somos salvos. Nós somos curados. A nossa sentença de morte estava ali, mas nós fomos salvos. Então Ele espera que eu e você se humilhe mesmo diante de Deus, que a gente reveja os conceitos da nossa vida, aquilo que não agrada a Deus, aquilo que precisa ser mudado, aquilo que precisa ser deixado, aquilo que precisa ser trazido para nossas vidas, para a gente converter num verdadeiro adorador, aquele que adora em espírito e em verdade. Pensa um pouquinho, você já recebeu o Senhor como Senhor e Salvador da sua vida? De fato? Se você recebeu, você tem testemunhado como aquela escrava, você tem falado da sua experiência às outras pessoas? As pessoas precisam ter essa chance de cura, de nova vida, de libertação, de restauração, de esperança. Só existe em Deus a vida eterna, vida nova, nascimento de novo, ter uma nova chance diante de Deus, diante da vida, diante de tudo isso que está acontecendo. Deus, Ele é o caminho, Jesus é o caminho, é a verdade e é a vida. Vida, vida. Aonde existe morte, Deus entra com vida, porque Ele é o doador da vida, Ele é o mantenedor dessa vida. Nós precisamos dEle, para que assim a gente possa ser restaurado, curado e ter a certeza de que um dia nós estaremos com Ele, na vida eterna com Jesus Cristo. E então nada deste mundo vai tirar a nossa esperança, a nossa fé, e a gente vai caminhar seguro
até que Ele volte ou até que nos encontremos com Ele. Não sabemos quando isso pode acontecer. Então hoje é o tempo certo, oportuno, para que você deixe Deus trabalhar em sua vida e limpar suas feridas e trazer nova vida. Vida com sentido e vida com propósito.